Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção e a graça do nosso Deus. Desejo a bênção do nosso Senhor Jesus. Desejo também a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa e querida Vó Rosa, o Espírito Consolador. Desejo também que a unção do Espírito de nosso Deus esteja com todos os nossos irmãos, para que através da nossa união nós possamos expressar com gratidão ao nosso Pai o reconhecimento que temos por toda esta virtude e poder do Espírito do nosso Deus que está presente em nossa vida e que também, através dos santos e anjos, estão em nossas reuniões para nos abençoar. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de oração e também a todos que nos acompanham pela internet, nossos irmãos, os internautas que seguem nossos ensinos através de nossas reuniões online, sejam todos bem-vindos. E desejo também que toda a bênção de nosso Deus, de todo o poder celestial, esteja presente na vida de todos. Convido os que puderem ficar em pé. Junto nós vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina e a nossa força andarmos sempre na verdade. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, para bendizer todo o poder celestial, pela grande bênção de termos nossas reuniões e podermos nos encontrar, ó Deus, diante do Senhor e também do Divino Espírito Santo, de onde vem toda a virtude e poder e a unção que através dos santos e anjos nos alimentam a nossa fé e também nos acolhem com mãos poderosas, com as virtudes poderosas do Espírito de Deus, através de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do nosso querido irmão Aldo. A cada oportunidade, ó Pai, que estamos aqui, viemos buscar o alimento para a nossa alma, para a nossa fé, e também podermos compreender, através dos ensinos desta igreja, o valor das nossas reuniões, o valor de uma vida com Deus, e também podermos aprender com os ensinos de Jesus. Querida Santa Vó, abençoe nossa reunião, ajude-nos para que nós possamos valorizar cada vez mais este santo trabalho. E através dessas reuniões de oração, ó Santa Vó, pedimos que a Senhora nos ajude, nos abençoe, para que tenhamos força para lutar, para vencer o pecado e também para obedecer os ensinos desta igreja. Querido e santo irmão Aldo, nós estamos em dias festivos, por estarmos se aproximando do seu aniversário. E queremos, irmão Aldo, relembrar, através dos ensinos da doutrina, o seu amor, a sua proteção, o seu poder de profeta de Deus. Por isso pedimos que nos ajude, para que tenhamos uma boa reunião. E com toda a confiança, Santa Vó Rosa, que a Senhora, nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, está aqui para nos ajudar. Está iniciado este santo trabalho. Amém. Vamos cantar ainda o hino de nosso inário,
O Espírito Santo, número 82. Ó Santo Espírito Divino Consolador, a Igreja Apostólica te adora e te rende louvor. Vem, ó Espírito de amor, unge o povo do Senhor. Oh, a celeste unção manifesta a glória celeste, grande mestre ensinador, da fortaleza, fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército, da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos Deus, somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Amém. Todos poderão sentar. A seguir nós vamos ouvir a apresentação de um solo, o hino Santo Aldo, Uma Nova Esperança. Santo irmão Aldo, o teu poder está sobre nós, para libertar, para salvar aquele que em ti confiar. Basta crer, se entregar nas tuas mãos e esperar humildemente, paciente, obediente e com fé aguardar. Sinto que as tuas virtudes irradiam quando me coloco a orar, a suplicar e teu nome clamar. Sinto tua força divina, tua paz, o teu alento, a tua unção. Nas horas difíceis sinto a me amparar.
chegar uma doutrina, uma disciplina, deixou para me purificar. Me ensinou como crer em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Rosa, a ser fiel e aceitar a santa doutrina que nos trouxeste do céu. Sinto que o nosso Jesus ao teu lado sempre está a lhe ajudar na sua missão de preparar esta igreja pro céu. Vejo esta igreja crescer na fé, na vida, na esperança de alcançar a glória divina de um dia ir contigo morar. Quero sempre o teu nome honrar, obedecendo os teus ensinos para poder merecer tua graça, tua santa unção. Sendo assim, sempre participante do ministério que de ti recebi, para cantar para o teu nome e da santa voz a este mundo mostrar que teu poder vem do céu, que vem de Deus, vem de Jesus, o último profeta, nova esperança para a salvação. Supremo pastor deste rebanho, profeta amado, apostólico, és tu, ó meu querido e santo irmão Aldo. Amém. Prosseguindo nossa reunião, agora nós vamos passar para a parte das ofertas. É o momento também que nós podemos oferecer à nossa igreja, crendo que esta obra pertence ao nosso Deus, nosso Pai. Oferecer como forma de gratidão também a nossa ajuda para manter este santo trabalho. Eu vou ler a mensagem deste boletim que fala sobre as ofertas. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para cumprir a gloriosa missão de dar a Jesus, nosso Senhor, e a Deus, o Pai Celestial, a grande vitória sobre as forças do mal, e salvarem um número muito grande de almas para o reino dos céus, precisam da união de todos nós, povo apostólico, para que junto possamos alcançar esta vitória tão esperada. Por esse motivo, e para a glória da Igreja Apostólica, que temos lhes ensinado sobre o sagrado dever de participarmos e colaborarmos na realização desta nobre e sublime missão,
Porém, duas coisas importantes são necessárias para cumprirmos estes planos de Deus: a presença em nossas reuniões e a dedicação de cada apostólico em favor de todo o trabalho de nossa igreja. Entendam que são indispensáveis e muito importante o amor e o esforço de cada um dos nossos irmãos e irmãs para o crescimento e expansão de nossa obra. Portanto, sem a vossa contribuição e ajuda constante, tornará difícil para uma igreja tão grande como a nossa vencer e continuar a crescer em número de almas e de congregações. Daí lhes pedirmos que não se esqueçam de que a igreja depende da ajuda de cada um. E se não houver interesse e boa vontade em nos ajudar com suas ofertas e dízimos, não iremos alcançar a nossa jornada. E muitas das atividades que são urgentes para a grandeza da igreja vão ficando para depois, e isso irá dificultar a obra do Consolador. Temos certeza de que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo não querem que isso aconteça, pois o nosso lema é sempre unido e sempre avante. Não se esqueçam de preparar uma oferta especial que demonstre o seu amor ao nosso Santo Irmão Aldo pela passagem do aniversário do seu nascimento, que iremos comemorar no dia 31 de agosto. A todos os que têm feito o seu esforço a cada dia por nossa igreja e aos que resolveram de hoje em diante fazerem mais por esta obra, agradecemos em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos do poder celestial. Então está aí mais uma mensagem esclarecendo sobre nosso dever de filho de Deus, de poder ajudar esta igreja na manutenção desta obra. Irmãos, e nós sempre fazemos isto com muito carinho, com muito amor, porque reconhecemos, conforme sempre cantamos nos nossos hinos, conforme sempre demonstramos a nossa fé, que esta igreja é o caminho que nos leva aos céus. Esta igreja, irmãos, ela é a casa bendita em que a Santa Avó Rosa nos agregou como uma família de Deus. E esta igreja, irmãos, é onde que nos dá toda a proteção, através de nossa união, de nossa fé. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles podem nos amparar e conduzir seguros nesse caminho. Por isso, irmãos, que ajudar para que esta igreja possa sempre cumprir a sua missão, para nós é um motivo de honra e também de muita alegria. E nós sabemos, irmãos, que o nosso povo é muito abençoado em todo sentido da nossa vida. Primeiramente, quando nós precisamos de saúde, como sempre precisamos, então estamos sempre constantes pedindo em nossas orações para que a Santa Avó Rosa nos ajude para que nós tenhamos saúde. Nossas atividades, nossos trabalhos, tudo que fazemos, estamos sempre pedindo para que a Santa Avó Rosa abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso pão de cada dia, nos dê o direito de viver em paz, em família. Então, irmãos, aqui é um lugar tão abençoado que merece todo o carinho desse povo e também toda a atenção desse povo no sentido de manter o nosso trabalho. Por isso, irmãos, que há sempre esta oportunidade e nós sabemos que os irmãos têm cumprido com o seu dever, sempre trazendo suas ofertas, seus dízimos, e assim a nossa igreja segue avante, anunciando ao mundo o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, e sempre devemos fazer isso com muita fé e confiança, sabendo que o que estamos fazendo é para a obra de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, e é para a salvação de almas. Então sempre dê a sua oferta com esta fé e esta confiança. Eu vou orar, irmãos, pedir a Santa Avó que receba nossas contribuições. Bendito Deus nosso Pai, muito agradecido estamos por podermos contar com toda esta proteção dos céus e saber que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo estão aqui para nos ajudar. Por isso pedimos à Senhora Santa Avó Rosa, a Jesus nosso Senhor, que receba nossas ofertas e consagre para a manutenção desta igreja. Amém.
será recolhidas as ofertas nos seus lugares e, assim que possível, nós vamos ouvir um hino com o coral. Vamos ouvir então um solo, A Grandeza do Teu Amor. Sentimento na alma que traz alegria e calma. Jesus, quando esteve na terra, uma virtude tão linda ensinou. Que aqui viveu tão linda virtude, com zelo e fulgor praticou. Procurei de uma forma expressar, e assim eu queria mostrar a grandeza do teu amor. Oh, Santa Forrosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos, é muito, muito amor. Enquanto aqui viveu no passado, a Santíssima Virgem Maria sempre esteve ao seu lado. Suas mãos muito ajudavam todos aqueles que com fé e amor sempre a procuravam.
Jesus a levou para salvar este povo, até sua vida entregou. Foi com muita dedicação e amor que a bendita e santa Vó Rosa tornou-se o Espírito Consolador. Oh, Santa Vó Rosa, grande exemplo aqui deixou. Ela nos deu o maior exemplo do amor de Deus que Cristo ensinou. Perdoou sempre a todos, é muito, muito amor. Perdoou sempre a todos, é muito, muito amor. Perdoou sempre a todos, é muito, muito amor. A seguir, vamos ouvir mais um hino a ser apresentado, também é um solo, Minha Oração. Eu hoje vou falar com Deus e vou falar
dia. Quero sempre confiar no teu poder para saber do mal me defender. Ajuda-me a ser santo, justo e fiel. Sim, ajuda-me a ganhar o reino do céu. Senhor Deus, Pai bendito, celestial, glorioso, de amor sem igual. A ti toda a minha gratidão, porque ouviste a minha oração. A Jesus e a Santa Rosa, eu agradeço também para sempre. Amém. Nesse instante, prosseguindo nossa reunião, nós vamos aqui ouvir a mensagem deste boletim. Primeiramente, uma mensagem que fala sobre o ministério do Santo Irmão Aldo. Por estarmos se aproximando da data do aniversário do Santo Irmão Aldo, então nós temos esta oportunidade para meditar e relembrar os ensinos do nosso Santo Primaz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, nosso Senhor, fez importantes promessas aos seus discípulos, prometeu que enviaria o Espírito Consolador e que haverá um só rebanho e um só pastor, para governar a sua igreja. O nosso Santo Irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o Santo Irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Avó Rosa, pois foi ele, Irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo, Eurico, para ensinar o nosso povo que ela, após ter subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos e que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o Santo Irmão Aldo, não poderíamos ser governados diretamente por Deus através da Santa Avó Rosa, visto que ela iria usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos de Jesus, nosso Senhor, e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem de nossa igreja apostólica. Ao ensino nas Sagradas Escrituras, que é uma verdade incontestável, de que o povo de Deus sem profecia se corrompe.
pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanizados, paganizados, e Deus o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pelo pecado. Esta igreja apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para a nossa igreja, para que a nossa igreja fosse livre do mundanismo e de todo pecado, e com mão forte nos prepararam e nos levaram para os céus. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós, pois sem a Santa Avó Rosa e os seus sábios governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso Santo Irmão Aldo. Eles deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso Santo Irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso Santo Irmão Aldo, que em seu corpo físico nos dirigiu durante 44 anos. E sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos, no conhecimento da doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e na disciplina que honra a nossa igreja e que nos torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento e desenvolvimento material de nossa igreja apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu através do Santo Irmão Aldo, e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande, e o nome da nossa igreja está sendo conhecida em muitas regiões de nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. E a dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo e por nossa igreja apostólica. Fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da igreja, tanto na parte material como na parte espiritual, com doutrina e disciplina, que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, das modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Avó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam pelo seu santo nome e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos nossos ouvintes da Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso Santo Irmão Aldo. São bênçãos inumeráveis, incontáveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, que haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso Santo Irmão Aldo e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo. Com todo o poder da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos que juntos com todo o poder, este poder, lutam para levar a nossa igreja para os céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para ter toda esta proteção e nunca se esqueçam a luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra
em favor de nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Querida Avó Rosa, nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do nosso santo e querido irmão Aldo. Muito bem. Irmãos, está aí mais uma vez uma mensagem relembrando o ministério do nosso santo irmão Aldo. E cada vez, irmãos, que nós vamos meditar neste assunto, que falamos sobre o ministério do santo irmão Aldo, isso nos dá muita alegria, porque nós entendemos, irmãos, como povo da Santa Avó Rosa, que se não fosse possível o nosso Deus encontrar uma pessoa, ou a pessoa do santo irmão Aldo, que ele pudesse usar desta forma como o nosso querido irmão Aldo foi usado durante o seu ministério aqui na terra. E se o santo irmão Aldo não tivesse aceitado esta missão que ele recebeu de Deus para exercer esse ministério, e se por algum motivo o nosso santo irmão Aldo não pudesse ter alcançado a plenitude que Deus exigiu dele, de santidade, para poder revelar a ele os mistérios divinos, para que concluísse o trabalho desta igreja, irmãos, nós não seríamos o que somos, porque tudo que nós somos, nós dependemos do santo irmão Aldo. Como diz nesta mensagem, irmãos, a Santa Avó Rosa, o ministério dela, irmãos, não era exatamente igual ao ministério do santo irmão Aldo. Porque cada tempo que Deus, irmãos, encontrou uma oportunidade para ele, Deus, se revelar às pessoas, porque Deus, irmãos, quando ele dá o ministério a um santo na terra, isso aconteceu já com muitos profetas do passado, até mesmo antes da vinda de Jesus. Cada santo que Deus pôde usá-los para que pudesse representá-lo, ele, Deus, na sua pessoa de santidade, e Deus pudesse também revelar o seu poder às pessoas humanas através deste santo, Deus sempre aproveitou essas oportunidades. Mas, irmãos, cada pessoa, cada santo que Deus assim usou, teve uma missão especial para aquele tempo. E a Santa Avó Rosa, irmãos, a promessa de Jesus, em todas as oportunidades que Jesus falou sobre o Consolador, as profecias que está registrado no Evangelho de São João, quando fala da vinda do Consolador, que Jesus deixa muito claro que seria uma pessoa que seria preparado por ele, Jesus, formado por ele, Jesus, para representar ele, Jesus, que essa pessoa iria dizer só o que ele tinha aprendido com Jesus. Quando ele falava da Santa Avó Rosa, irmãos, ele sempre dizia o Espírito da verdade. Tanto que Jesus em nenhuma vez citou o nome da Santa Avó, porque ele não sabia quem seria, Jesus não sabia. Irmãos, há mistérios de Deus que só pertencem a Deus, que nem Jesus não sabe. E quem seria o Consolador, Jesus não sabia. Ele disse, eu vou pedir para o meu Pai, eu vou rogar para meu Pai, que envie um outro santo semelhante a mim. Então Jesus não sabia quem era. Um Espírito que virá da parte de Deus, disse Jesus. Quando ele vier, aí ele irá aprender comigo. Então Jesus chamou essa pessoa de Espírito da verdade, o Espírito Consolador. Então quando fala de Espírito, irmãos, não está falando de pessoas físicas. Então a Santa Avó Rosa seria formada o Espírito Consolador. Por isso, irmãos, que quando a Santa Avó estava na terra, as pessoas não sabiam quem ela era. E nem ela contava para as pessoas, ela sabia quem ela era. Ela sabia. Deixou provas que ela sabia. Por mais de uma vez ela disse para as pessoas, para aqueles que estavam perto dela, dizendo assim, vocês não sabem quem eu sou. Porque as pessoas não sabiam. Sabiam que ela era uma mulher muito querida, uma mulher muito bondosa, uma mulher que gostava de todas as pessoas, que o seu exemplo, irmãos, de bondade cativava as pessoas, os seus conselhos, mas as pessoas nem sequer chamavam ela de santa, chamavam de vó.
vó por causa da idade, e Rosa porque era seu nome. Não chamavam ela de santa, sabiam que ela era santa e não chamavam ela de santa, porque ela também não ensinava, ela não queria. Mas sabiam que ela falava com Jesus. Por quê, irmãos? Porque o ministério dela era em espírito, o Espírito Consolador. Mas quando fala, irmãos, nesta profecia, que Jesus fala também aos apóstolos, que haverá um só rebanho, um só povo e um só pastor, pastor é diferente. Pastor é visível, pastor é aquele que cuida das ovelhas. Pastor, como disse Jesus, é aquele que quando ele fala, as ovelhas, as boas ovelhas, ouvem a sua voz. Jesus, toda vez que ele falou do seu ministério também, ele disse que ele era um pastor de ovelha, porque Jesus estava aqui visível no corpo humano. E ele disse, o pastor fala, as ovelhas escutam, porque elas ouvem a voz. Agora o Espírito Consolador, o ministério do Espírito não seria visível. Então, irmãos, estava tudo programado, porque nos céus, irmãos, não é como nós aqui na terra. Eu vou fazer um trabalho amanhã, eu tenho um trabalho para fazer amanhã, e eu falo para a pessoa, olha, amanhã eu tenho que fazer um trabalho, mas eu vou depender se vai chover, se vai estar frio, se vai estar calor, se for possível, se eu amanhecer vivo, não sei se amanhã eu vou estar vivo. Então, a gente assume um compromisso e deixa várias variantes, porque não tem certeza, mas Deus não é assim. Deus não é assim. Deus, irmãos, ele tem um poder que chama na doutrina que é intrínseco, próprio, natural, inexplicável. Ele e o seu Espírito, ele é um ser, irmãos, Deus é uma pessoa, mas ele não tem nada que ele faça e dar errado. Ele sabe, irmãos, o que ele vai fazer daqui milhares de anos, ele sabe. Tanto que quando ele mandou os profetas falar de Jesus, quando ele falou para Isaías falar do ministério de Jesus, ele mandou falar 600 anos antes. 600 anos antes. Quando Deus mandou o profeta Davi falar sobre as profecias sobre a vida da mãe de Jesus, 1000 anos antes, 900, quase 1000 anos antes. E cumpriu-se exatamente conforme Deus falou. Então, irmãos, quando Jesus falou que o Pai ia enviar um Espírito, que esse Espírito seria formado Consolador, Jesus pediu ao Pai, e Jesus pedindo é um pedido que seria aceito, porque Jesus faz parte da Santíssima Trindade. Então ele falou, o Espírito Consolador será o Espírito Consolador. Agora o pastor será o Supremo Pastor. Ele vai falar, as ovelhas vai escutar. Então veja, irmãos, mas esse pastor, irmãos, dependeria também de como que Deus poderia usar ele. Porque o pastor teria uma atividade humana. Primeiro, irmãos, teria que ser a pessoa também predestinada para que essa pessoa tivesse todas as qualidades exigidas por Deus para ser um profeta. E o santo irmão Aldo recebeu de Deus esse privilégio. Irmãos, todas as qualidades. Irmãos, não é só uma qualidade. Não basta a pessoa ser bom para ser um profeta. Tem várias qualidades. Irmãos, ser bom é uma característica do Filho de Deus. Então, para ser um profeta, tem que ser bom. E o irmão Aldo era bom. Os irmãos sabem que ele era bom. Irmãos, o irmão Aldo, ele teve seu ministério 44 anos. Eu posso dizer assim que, visível diante do povo ali, todos nós sabendo que ele era um profeta, podemos dizer mais ou menos uns 34 anos, porque uns 10 anos, no princípio do seu ministério, poucas pessoas sabiam que ele realmente era um profeta de Deus. Mas mais de 30 anos ele ficou assim no meio do povo. Irmãos, então todos puderam provar que o irmão Aldo era uma pessoa boa. Boa em todo sentido, irmãos. No sentido espiritual, no sentido material, no sentido de ajudar, no sentido de perdoar, no sentido de gostar das pessoas, irmãos. Você via como o irmão Aldo gostava de todas as pessoas. Mas só isso, irmãos, para ser um profeta não é o suficiente. Para ser um profeta, irmãos, tem que ser uma pessoa que tem uma humildade que nós não conseguimos nem imaginar como que é a pessoa ser um profeta, irmãos, ser um profeta. Ser um homem físico. E o irmão Aldo, quando ele começou o seu ministério de profeta, ele tinha 40 e poucos anos de idade. Pode-se dizer que ainda estava, vamos dizer assim, quase jovem.
Ele era um homem bem novo, um homem bem sucedido na vida, um homem que sempre trabalhou muito. Irmãos, e sabe o que é uma pessoa como o santo irmão Aldo, de repente, receber a notícia, porque ele não sabia. Foi quando estava ali velando a Santa Avó, que ele pôde ver ela pela primeira vez. Ver a pessoa da Santa Avó, uma santa, poderosa, com todas as glórias, com todo o poder, falando com ele, e dando ordem para eles, você faça assim, 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 porque ela já sabia que ele estava preparado espiritualmente. Irmãos, e ele na sua humildade, ele nem fez questão de ele ir lá falar para o bispo. Estava passando uma pessoa, ele disse, vai lá e fala para o bispo, que a avó falou comigo agora, aqui, ela disse que quer que faça assim, assim, assim. É uma humildade, é uma característica de humildade, irmãos, natural, que ele tinha como predestinação. Mas como ele ficou conhecido, irmãos, como ele começou a ficar conhecido no meio do povo, a pessoa que falava com a Santa Avó, e as pessoas logo perceberam, ficaram sabendo que ele não só falava com a Santa Avó, mas ele via a Maria Santíssima, ele via os santos nas reuniões, como muitas vezes ele falou que em todas as nossas reuniões, vêm muitos anjos, irmãos, muitos santos poderosos, que nós não temos direito de ver, mas ele via, ele conversava com esses santos, com esses anjos, irmãos, e esses anjos prestavam já reverência, adoração ao santo irmão Aldo, porque ele não era apenas mais um santo, ele já era um santo que foi colocado à plenitude do poder de Jesus, porque ele perdoava pecado, e os anjos não perdoam pecado, os profetas não perdoam pecado, irmãos, os apóstolos não perdoam pecado, eles são santos poderosos, que vêm para abençoar, para cumprir missão divinal, mas eles não perdoam pecado. Só perdoa pecado o santo irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, Jesus e o Pai, e o Divino Espírito Santo. Olha, perdoar pecado, irmão Aldo, na pessoa física. Ele já tinha direito de perdoar pecados, não contra ele, irmão Aldo. Porque contra a nossa pessoa nós também perdoamos. Se alguém me ofender e vir pedir perdão para mim, ou se eu ofender alguém e for pedir perdão para alguém, a pessoa me perdoa, porque eu ofendi ele. Se eu ofender um irmão, uma irmã, eu peço desculpa, me perdoa. A pessoa me perdoa. Me perdoa porque eu ofendi você. Mas se eu cometer um pecado, irmãos, contra Deus, contra os ensinos da doutrina, não adianta eu pedir perdão um para o outro. Quem tem que me perdoar é santos de autoridade. E desses santos, o santo irmão Aldo, na vida do corpo, ele recebeu o direito de perdoar pecados. Irmãos, e além dele perdoar pecado, não precisava ir lá falar para ele. Nas nossas orações, quantas vezes nós orávamos e dizíamos, como dizemos até hoje, santo irmão Aldo, tenha misericórdia, me perdoa, hoje eu descuidei, eu falei meio grosseiro ali com o irmão, eu acabei ficando nervoso, eu fui fazer uma brincadeira e faltei com respeito com o irmão. Santo irmão Aldo, me perdoa? Em oração, o irmão Aldo perdoa. Então veja a grandeza desse santo irmão Aldo diante de Deus. Perdoar pecados através da oração. Irmãos, por isso que eu falei, para ser um profeta, não basta ser bom, tem que ser muito humilde. Irmãos, e o irmão Aldo, olha quantos hinos que fizeram para o santo irmão Aldo, já desde o princípio lá do seu ministério. As pessoas iam cantar, irmão Aldo, quando for aos céus, leve a Deus nossa oração. Irmãos, e ele ouvia esses hinos com naturalidade. Nunca se viu o irmão Aldo se encher de orgulho ou de grandeza, porque agora ele é adorado como um santo. Quantas vezes nós vimos, irmãos, ali nas reuniões, principalmente quando ele ia no interior, nas festas que nós fazia, e geralmente ele ficava ali na frente do coro. Ele sempre ficava ali, irmãos, pelo menos alguns tempos, porque ele gostava de ouvir o coro cantar. Irmãos, e para ele era natural, o coro cantava aqueles hinos maravilhosos, como canta Santo Irmão Aldo, profeta poderoso, profeta de Deus, e ele ali, irmãos, assistindo com toda naturalidade. Irmãos, será que nós temos essa humildade? Eu sempre penso, irmãos, às vezes a gente compra uma roupa nova, dá uma impressão que a gente já está até um pouco melhor.
Você comprar um carro novo, irmãos, tem pessoas que até demonstram que realmente ele já está mais poderoso. E quando, irmãos, é bem sucedido na vida, alguns às vezes nem conseguem mais falar com o pobre. Nem consegue. Às vezes até meio faz de conta que gosta de pobre, mas dá para ver que ele não gosta. Não gosta de pobre. Irmãos, e é uma pessoa mortal. Uma pessoa, irmãos, que às vezes um resfriado bem forte já prova que ele não é nada. Que ele não é nada. E o santo irmão Aldo, irmãos, é aquele santo que ouvia todas essas honras, todas essas glórias, e com toda a humildade, irmãos, dava a mão para todos beijarem, todos que beijaram a sua mão, e tudo que nós pedíamos, irmãos, ele nunca negava, dizia, eu vou pedir para a avó, eu vou ajudar, eu vou pedir para a avó. Tanto ajudava espiritualmente como materialmente. Então não basta ser bom para ser um profeta, irmãos. Ele tinha essas qualidades natural do seu espírito. Ser humilde, irmãos, um santo que recebia todas as glórias de santos que vêm nas reuniões, como também do seu povo apostólico. E o santo irmão Aldo, irmãos, esse é o pastor visível das ovelhas que Jesus falou. Um santo pastor que nós ouvimos a sua voz e aprendemos a seguir o santo irmão Aldo. Irmãos, e ele nos ensinou durante todos esses anos, irmãos, principalmente o que o irmão Aldo sempre quis de nós, irmãos, é que pelo menos nós aprendêssemos a perdoar uns aos outros. Eu sei que o irmão Aldo não ia exigir que nós fosse igual a ele, irmãos. É impossível ser exatamente igual a ele, igual a Jesus, igual a Virgem Maria. Mas eles exigem o mínimo de nós, como Jesus falou. Perdoa as vossas ofensas, porque se você não perdoar o seu irmão, você não pode ser perdoado. Não adianta, você vai vir todo dia na reunião, você vai ter ministério, você vai cantar bonito, você vai pregar bonito, você vai ser quem você for aqui na terra. Se você não aprender a perdoar seu irmão, você não vai receber o perdão. Não vai. E tem muita gente, irmãos, que não consegue aprender a perdoar. Não consegue. Às vezes até é muito útil na obra da igreja. Tem pessoas, irmãos, que até dão boas ofertas na igreja. Ajuda muito a igreja, mas não consegue perdoar. Não consegue. Olha, e quando ele vê alguém que ele ofendeu, ele já olha com diferença. Ou às vezes não consegue respeitar o outro conforme ele merece. O ser humano, irmãos, merece um respeito muito grande, independente de quem ele é. Porque todo ser humano tem um espírito que foi dado por Deus. É uma lei de Deus, irmãos. E eu digo, irmãos, que o dia que todos nós, aprendermos a amar uns aos outros, conforme Jesus nos ensinou, irmãos, nós vamos dar um passo muito grande em direção aos céus. Como igreja, ainda nós não alcançamos esse privilégio. Eu sei que muitos dos nossos irmãos estão muito bem, é visível que existe muito amor, muito esforço, muita consideração, mas, irmãos, tem muitas pessoas que ainda não conseguiram alcançar esse nível, e às vezes nem sequer em família, Às vezes, irmãos, na igreja até que aprende a se comportar, porque está dentro da igreja, mas às vezes em família não consegue se considerar e nem se respeitar. Isso é visível, irmãos, porque está dando muito problema nas famílias. Porque as pessoas não aprenderam a se respeitar, se valorizar, se considerar. Irmãos, e é o mínimo que a Santa Avó exige de nós. E o santo irmão Aldo foi colocado como esse exemplo de filho de Deus, de profeta de Deus, de pastor das nossas almas, pastor que nós ouvimos a sua voz, pastor que nos ensinou e preparou durante todo esse tempo, e ainda disse, agora a igreja está preparada para seguir sozinha, isto é, sem a presença dele, porque já sabe o que tem que fazer. Se não fizer o que tem que fazer, é porque não quer. Hoje, irmãos, eu acho muito interessante que nós viemos para a igreja, irmãos, porque nós seguimos o irmão Aldo. Nós viemos para a reunião porque nós seguimos a Santa Avó Rosa, seguimos a Jesus.
Tem o nosso trabalho, já que tem regras, as reuniões têm regras disciplinares, o trabalho do coro, tudo tem regras, nós sabemos, cada um sabe o que tem que fazer, mas nós viemos aqui porque nós seguimos a avó Rosa, seguimos Jesus e o santo irmão Aldo. Eles nos ensinaram, irmãos. Então, irmãos, nunca é tarde, irmãos, para nós meditar, para nós analisar a nossa vida. Santo irmão Aldo, será que eu estou sendo justo com o Senhor? Tanto que o Senhor me ajudou, será que eu estou sendo justo? Será que eu estou respeitando as suas ordens, os seus conselhos, os seus ensinos? Se não tiver, me ajude, santo irmão Aldo, me ajude, santa avó. Eu preciso aprender a me comportar melhor, olhar melhor meus irmãos, valorizar mais minha família, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. O Senhor é o nosso exemplo, é o santo pastor que deu exemplo de humildade. A grandeza do santo irmão Aldo e como que ele sempre se comportou na nossa frente. Irmãos, eu sempre lembro, nunca esqueço de um dia que ele foi numa congregação e na hora dele ir embora, as pessoas todas ali querendo ver o irmão Aldo mais aquele momento e não tinha como ele passar. E até que um momento deixaram ele passar e ele saiu com os braços abertos. Quem estava lá lembra. Ele saiu com os braços abertos no meio do povo para que as pessoas tocassem a sua mão, rindo, e disse assim: eu estou muito bem guardado pelo meu povo. Eu nunca esqueci daquela palavra do irmão Aldo. O carinho que ele tinha por o povo da Santa Avó Rosa, pelo povo do santo irmão Aldo. Irmãos, precisamos seguir este exemplo desse profeta de Deus, e assim a cada dia nós vamos valorizando mais o seu ministério. Somos nós as testemunhas, irmãos. Se nós não der prova do que ele ensinou, irmãos, não adianta que o mundo não vai crer. O mundo crê que o irmão Aldo era esse santo de Deus visível, eles têm que ver na atitude de cada um de nós apostólico. Realmente, esse aí é apostólico do santo irmão Aldo, ele é diferente, ele é santificado, ele é humilde, ele é perdoador, ele ama todas as pessoas, está sempre disposto para trabalhar, porque ele aprendeu com o santo irmão Aldo. Isso, irmãos, damos muito graças a Deus. E eu desejo que os irmãos sempre sigam este caminho com esta fé, e este santo, poderoso, visível, agora em espírito. Mas nós não vemos com esses olhos, mas a nossa alma sente a presença do santo irmão Aldo. Ele está em nosso meio, todos os dias, porque ele tem essa missão de pastor, de cuidar de nossas almas. E eu desejo que ele conduza sempre os irmãos no caminho do bem. Amém. Agora eu convido para ficar em pé, nós vamos cantar mais um hino do nosso inário, para concluir nossa reunião de oração. Vamos cantar Reunidos em Oração, número 176. Pedimos mais perfeição a ti, ó Santa Rosa, divina fonte de inspiração. Suplicamos-te, ó Santa Rosa, tua graça e tua unção, para que estejamos sempre unidos num só Espírito, num só coração. Pode fazer suas orações.
Amém. Vamos cantar agora o hino Agradecemos de todo o coração, 173. Agradecemos de todo o coração a Ti, ó Santa Rosa querida, pela unção que do céu nos desce e as santas bênçãos para a nossa vida. A Ti, ó Santo Espírito Consolador, dedicamos todo o nosso louvor. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos por mais esta oportunidade que estivemos aqui reunidos para bendizer, ó Pai, todo o poder celestial de santos e anjos, de nosso Senhor Jesus, da Virgem Maria Santíssima, reverenciar a Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador e também o nosso querido irmão Aldo, por todas as bênçãos, pela paz, pela proteção, pela saúde que nos dão. E também, Santa Avó, pela proteção de santos e anjos que a Senhora envia para nos cuidar, para nos abençoar, para nos proteger. E também em nossas reuniões, a presença de muitos santos, profetas, apóstolos, anjos de Deus. Nossa gratidão, nossa reverência. Santa Avó Rosa, atende o pedido de todos os nossos irmãos que estão orando neste momento, muitos em suas casas, outros também, Santa Avó, em lugares tão distantes, mas seguem nossas reuniões, acompanham o nosso trabalho e tem muita reverência em nossas orações. Querido Jesus, ajude-nos para que a nossa igreja seja sempre unida e possa perseverar nesse caminho do bem. Querido irmão Aldo, atende a oração desses teus filhos, que colocaram seus nomes aqui nesta caixinha de oração. Santa Avó Rosa, os pedidos que eles fizeram, escreveram, Santa Avó, seus problemas, suas dores. Se estiverem doentes, a Senhora conhece, sabe a vida de cada um desses teus filhos, que também pede por seus familiares, por seus amigos. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia. Virgem Maria, abençoe, ajude-os para que eles possam vencer esses dias difíceis. Querido irmão Aldo, atende a oração de todos esses teus filhos e também dos nossos irmãos que não puderam vir na reunião. Mas a Senhora Santa Avó conhece a vida do nosso povo, sabe do seu labor, das suas atividades e do que eles estão precisando. Por isso, Santa Avó, nós pedimos em favor de todos. E agora despede todos nós para voltar para nossa casa em paz, com a bênção poderosa de nosso Deus, com a unção do Espírito Santo, com as virtudes poderosas, Santa Avó Rosa, de Consolador, da Virgem Maria Santíssima, do nosso querido irmão Aldo. E também, Senhor Jesus, abençoe todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.